Deixa eu te fazer um pedido. Proteja tuas crianças. Proteja. Proteja tuas crianças. Não deixe teu filho, não deixe as crianças na casa dos outros, irmãos. Não deixe tuas crianças dormir fora de casa. Em 10 dias, eu ministrei 2 pessoas do sexo feminino. Uma delas, uma adolescente, que foi abusada pelo avô, que foi abusada pelo tio. E nessa semana também, uma outra pessoa contando da violência que passou na mão de um tio e de um primo. Então presta atenção no que eu vou te dizer. O pedófilo, ele não tem letreiro na testa. Geralmente, o pedófilo está perto. Geralmente, o abusador, ele é de confiança dos pais. Geralmente, o abusador, ele está perto da família. E sabe qual é o problema? O abusador, ele gera um domínio sobre a criança. Ele gera um pavor, um pânico nas crianças que elas não conseguem contar. Elas não conseguem falar. E ainda eles dizem o seguinte: se você contar, teus pais não vão acreditar. Se você contar, teus pais vão te bater, vão te espancar. Se você contar, eu mato teu pai, eu mato tua mãe, eu mato você. Então, crianças que passam por abusos sexuais se tornam jovens, adultos com transtornos. Se tornam jovens, adultos com traumas profundos. Geralmente vão desenvolver 3 linhas. Uma dessas 3 linhas, os abusados. Crianças abusadas sexualmente têm uma tendência a 3 linhas de destruição sexual. Prostituição, porque começam a ver o sexo como algo pejorativo, e toda criança que é abusada, ela se sente suja, ela se sente imunda, e ela se sente envergonhada. Ela pode partir para uma vida de prostituição, pode partir para uma vida de homossexualismo, por ter aversão ao sexo que a abusou, ou pode partir para uma vida de total frigidez, de chegar num casamento e não conseguir viver uma vida plena sexualmente por causa disso. Porém, os traumas que são gerados na alma de uma criança que é abusada não têm tamanho, não podem ser medidos. Elas vão se tornar adultos destruídos. Vai ser necessário um trabalho fortíssimo de psicologia, de apoio pastoral, de libertação, de tratamento de perdão, de aceitação, mas vai ser um trabalho árduo e que a gente nunca sabe qual é o resultado realmente que vai dar no final. E sabe como que se evita a pedofilia? Vigiando teus filhos. Não confiando em ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que o estrago está feito, não dá para reverter. Não adianta matar o pedófilo. Já está feito. Prender o pedófilo, matar o pedófilo, não tira o trauma da criança. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. E não é só menina, não.
Nós fizemos um trabalho de libertação na igreja e eu fiquei impressionado com o número de homens que foram abusados sexualmente na infância. É um número gigante de meninos que agora são homens, estavam ali num gabinete pastoral abrindo seus corações e que alguns em prantos, em desespero, contaram os abusos que sofreram na infância. Geralmente por primos, mais velhos, por tios. Então preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Você ama teu filho, você ama teu sobrinho, teu neto, tem criança, você ama essa criança que está na sua família? Proteja. Seja chato. Seja mala. Deixe as pessoas falarem mal de você. Deixe as pessoas te criticarem. Deixe as pessoas te... Se for preciso que elas tenham raiva de você, não tem problema. Proteja as tuas crianças. Não confie em ninguém. Ninguém. Confie em Deus. Porque eu tenho estado muito assustado. Eu e a pastora Márcia estamos assustados diante de alguns aconselhamentos que nós temos feito, do que temos ouvido, da luta das pessoas que lutam por traumas de abuso na infância. Então presta atenção no que eu vou dizer para você hoje. Não é a palavra principal, mas o Espírito Santo me incomodou muito a falar sobre isso hoje. Eu estou aqui hoje, o apóstolo Osés está aqui nessa live número 270, fazendo um apelo aos pais. Por favor, protejam seus filhos. Livre-os de serem adultos destruídos. Eles são inocentes. O abusador não. Eles você conhece, as crianças você conhece, o abusador você não conhece. Proteja. Proteja. Proteja teus filhos. Não os deixe à mercê. Não os deixe à mercê. Não confie. Guarde-os. Guarde-os. A Dani Vidal está falando uma coisa aqui que é uma estatística. Mais de 90% dos abusadores, todos eles foram abusados. Isso é maldição. Isso é demoníaco. Então eles repassam o mal que eles viveram, porque é penetrado neles esse mal. Então, eu digo para você o seguinte, por favor, cuide. A Veridiana Gonçalves está dizendo aqui, eu sofri abuso de quem deveria me proteger. E se o Senhor Jesus não tivesse me resgatado com seu amor, certamente eu já teria morrido. Olha só, nós estamos falando na live sobre esse assunto, aqui já entra a Veridiana dando um testemunho. Algo que acontece na infância e que vai se revelar na fase adulta. Porque a criança, ela está sofrendo aquela desgraça, aquele abuso, ela está sofrendo aquela violência, mas ela não sabe lidar com aquilo, ela não sabe realmente o que está acontecendo. Ela só sabe que é ruim, mas ela não sabe o que está acontecendo. E quando ela vai crescendo, que ela vai entendendo o que está acontecendo, portas gigantes de tormento, de desgraça, se abrem sobre a vida dessa criança. Aí você fala, eu confio em fulano, eu confio em Bertano, eu confio em não sei quem, eu não confio em não sei quem. Não confie. Não confie. Pessoas sempre me criticaram muito, muito. As pessoas sempre me criticaram muito. Porque meus filhos nunca dormiram na casa dos outros quando crianças. Nunca. Eu não deixava. Ah, todo mundo vai.
o meu não vai. Porque é um caminho sem volta. Não há como tirar isso. E todos que passaram por isso, vão pagar um preço caríssimo para se libertar disso. Quando adultos, ou jovens, ou adolescentes. E essa menina que nós ministramos alguns dias atrás, semana passada, que eu tive a possibilidade de ministrar, ela é uma menina de 14 para 15 anos e já estava tentando suicídio. E ela disse que não podia contar. Então, é uma coisa, irmão, tão traumatizante para a gente que ouve. É tão traumatizante para a gente que escuta isso, que gera uma dor na alma. Então, nessa noite, eu estou aqui como o apóstolo Oséias, em nome das crianças, pedindo: pais, vigiem seus filhos, protejam os seus filhos. A Veridiana, que está aqui dando o testemunho dela, de que ela foi abusada, ela está dizendo o seguinte: muitas das vezes eu achei que a culpa era minha. Isso é algo que Satanás gera no íntimo da vítima. 99% das crianças que passam por abuso sexual, elas não vão contar. Porque o abusador coloca nelas uma acusação de que elas são culpadas por aquilo que está acontecendo. Que elas têm participação naquilo que está acontecendo. De que elas são parte daquela maldade. Então, crianças que passam por isso, elas se tornam depressivas, agressivas, elas se retraem, elas perdem alegria, elas perdem vida, elas passam a ter medo, pânico, insônia, pesadelos. Pais, fiquem atentos aos filhos de vocês. O abusador pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser um parente, um cunhado, pode ser um avô. Você vai que, irmãos, é a realidade do que eu estou ouvindo. Eu não estou contando aqui para vocês a história da carochinha que eu acho, não. São relatos de pessoas que estão nos procurando, desesperadas. Então eu peço a vocês, protejam as crianças. Mantenham as crianças com as crianças. Não deixe as crianças com adolescentes. Não deixe as crianças com primos mais velhos. Não deixe as crianças com tios. Não deixa. Criança com criança ou com os pais. Em um grande número de casos, o abusador está dentro da casa. Está dentro da família. É amigo da família. Mas você vai usar a live para falar disso hoje? Não, irmãos. Olha só. Você não fica chateado comigo. Mas eu precisava falar isso hoje. Eu realmente, essa semana eu estou muito mexido por causa das coisas que eu ouvi. E eu quero trabalhar para que não aconteça isso com mais crianças. Então, pais, tios, avós, por favor, protejam seus filhos, seus netos, suas crianças. Protejam. Não deixem soltas. Eu confio. Não confie. Não confie. Amém? Que esse alerta possa ficar para vocês e que seja útil, tá? Seja útil. Não, pastor, mas não tem problema, não tem. Tem muito problema. Muito. Não é para confiar em ninguém. Você tem um filho, você tem uma filha, uma criança, não confie em ninguém. Cuide. Guarde. Guarde. Guarde.
o mundo jaz no maligno. E se uma grande parte dos abusadores foram abusados, imagina que se eu estou tratando pessoas de 30, 40, 15, 16, 18 anos que foram abusadas, uma grande parte de abusadores está em plena atividade. E isso acontece no mundo calado. Pessoas não falam disso. Crianças não contam isso. Elas só sofrem. Sofrem caladas. Então, atenção pais, atenção tios, vós, amigos, pessoas que amam as crianças. Protejam. Se liguem nos sinais. Repare teu filho e tua filha. Vê se há mudança. Porque você não pode deixar esse mal chegar na tua casa. Não adianta falar que mata. Ah, eu mato. Não adianta nada, cara. Presta atenção, não adianta. Depois que acontecer, não adianta. Não adianta. Você entendeu? A Dani Vidal está dizendo aqui que as pessoas que passam por isso não querem falar, infelizmente. E ela fala o seguinte, eu estou falando por experiência. Você está vendo? Ó, entrou a Viridiana, agora já temos a Dani Vidal falando sobre esse assunto. E ela diz, é um sofrimento terrível. Então, presta atenção no que eu estou te falando nessa noite. A violência contra a criança, o abuso, é algo real, pertinente e está acontecendo hoje. Aconteceu no passado e acontece hoje. Não é a criança ser estuprada. O que acontece também. Na maioria das vezes elas são bolinadas, elas são abusadas, passam-se as mãos e coisas assim, fazem coisas terríveis com ela, mas não acontece um estupro. Só que a marca está na alma. Marcas que vão ficar. Obviamente, se a pessoa tratar, se quando chegar a fase adolescente, jovem ou adulta, a pessoa tratar com psicólogos, aconselhamentos pastorais, presença do Espírito Santo, tratamento espiritual, ela vai conseguir romper as cadeias, vai conseguir viver em paz, mas as marcas nunca serão apagadas. Porque não existe amnésia para o mal. Não dá para fingir que não lembra. As lembranças serão para sempre. Obviamente, se foi tratada, a lembrança não vai gerar mágoa, nem ódio, nem dor. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que estão assistindo essa live. A live não é nada disso, mas eu estou nesse caminho hoje. Então deixa Deus. Vamos nós. É importante que você que foi abusada, você homem que foi abusado, você fale sobre o assunto. É importante que você testemunhe. Sabe por quê? Porque para muita gente, isso é história. Isso é história. Isso é conversa fiada. Ih, esses caras estão botando terror. Isso é terror. O pastor está botando terror. Que mané, não é tão... É importante. Eu quero agradecer a Veridiana, a Dani Vidal, que estão participando da live, que estão dando seus testemunhos. Porque é importante. É importante ter pessoas que colocam o rosto na frente e dizem, olha só, eu passei por isso. Isso é real. A dificuldade, a Viridiana está dizendo que a dificuldade de se falar é que ninguém acredita. Não sei o que dói mais, o abuso ou ninguém acreditar em você, porque o abusador é bonzinho, bonitinho, etc. É óbvio. É isso aí, Veridiana, que eu falei lá no início. Cara, o abusador não é um bandido, não é
um atirador, um matador, um traficante. Esse geralmente é o estuprador, mas não o abusador. O abusador é uma pessoa acima de qualquer suspeita, do bem, honesto, bonito, bacana, gente boa, amigo do pai, amigo da mãe, é o cara que ninguém suspeita. E aí se a criança vai falar, a própria família fala assim, que você está inventando isso, seu mentiroso, sua mentirosa. E nós temos um relato, eu tenho um relato de uma pessoa, hoje nossa ovelha, que nós tratamos, e ela já deu esse testemunho na igreja sobre isso, num culto de mulheres. E ela diz o seguinte, que ela ainda sofreu uma situação pior. Ela foi abusada pelo padrasto, e quando ela contou para a mãe dela, a mãe dela disse o seguinte para ela, a culpa é sua, porque onde um não quer, dois não briga. Então você entende a que nível Satanás tem manipulado para destruir as crianças? Então nessa noite nós estamos fazendo uma live que aí, poxa, o pastor não está trazendo uma palavra, irmãos, eu estou trazendo uma palavra. Eu estou trazendo uma palavra, irmãos, em nome de quem não tem voz. Eu estou aqui em nome de quem não pode falar. Eu estou aqui em nome de quem está sufocado. Eu estou aqui em nome de quem queria gritar para o mundo inteiro o que está acontecendo e não pode. Não pode. Então, por favor, irmãos, quando chegam até a mim, até a pastora Márcia, já são adultos. 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Adolescentes, jovens. O mal já está feito, irmãos. A desgraça já está instalada. Então eu quero pedir a você, em nome de Jesus, se disponham a ser chatos, se disponham a ser nocegos, se disponham a defender seus filhos como tigres, se disponham a não confiar. Porque essa desgraça, irmãos, ela continua acontecendo. Ela continua acontecendo. Pessoas estão sendo destruídas. Eu digo para você, homem, para você, mulher, que passou por um abuso sexual na tua infância, e você nunca falou, nunca tratou disso, você sofre por causa disso, procure ajuda. Procure ajuda. Eu e a pastora Márcia, nós estamos aqui para ajudar no que a gente puder. Eu queria falar só com a pastora. Não tem problema. Ela está aqui, ela te atende, ela te ajuda depois. Mas trate. A Veridiana está dizendo assim, chegou a hora de denunciar esse principado. Que chamo de Jezabel, influência através da sexualidade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ah, esse pastor fica falando aí besteira aí, ó, fica falando conversa fiada e ele não tem base bíblica. Ah, então eu vou te dar uma base bíblica. É isso? Eu não tinha essa base bíblica porque eu não vim trazer isso, mas eu ia falar sobre outra coisa hoje. Entendeu? O Alex está falando que não precisa concretizar o sexual para caracterizar o estupro. Passar a mão já é estupro. Mas eu digo, o Alex, o problema do abuso sexual é que se um adulto estupra uma criança, o sinal fica evidente. Obviamente, a criança vai ter sangramentos, vai sentir muita dor, a mãe vai ver. Tem casos que nem vê, mas a mãe vai ver. Agora, se é o abuso, ninguém vê. Não deixa marcas. O abuso sexual não deixa marcas. Quando é só manipulação e depravação,
E aí, muitas vezes, os abusadores, para não serem pegos, eles não vão até o ato final. Eles, para não deixar provas, entendeu? Aí fica só na palavra. É a palavra da criança contra a palavra do adulto. Mas eu vou trazer um texto. Eu tenho texto. Eu tenho uma Bíblia e você também tem uma. Então vamos para ela. Vamos para Cantares de Salomão. Vamos para a Bíblia. Cantares de Salomão. Capítulo de número 2. Versículo de número 15. Quer Bíblia? Vamos para a Bíblia. Rosilene Medeiros. Quem abusa faz tão bem feito que a criança não abre a boca. Exatamente assim. Presta atenção que eu vou te dizer. O abuso sexual infantil é uma estratégia das top 10 do inferno para destruir uma pessoa, uma família e uma história. O abuso sexual infantil é uma marca do inferno no ser humano que não pode se defender. A Veridiana está dizendo aqui, você que sofreu o abuso, você não é o que o abusador te diz, você é o que Deus diz sobre você. Antes que você fosse formado dentro do ventre da sua mãe, eu já te conheci, te dei por profeta. Olha o que diz Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, apanhai-me as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uva que está em flor. Guarde esse versículo, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Presta atenção. Raposa é animal astuto. Raposa é animal hostil. Raposa é animal esperto. Só que raposa é carnívoro. Raposa não é herbívoro. Raposa não come fruta. E o escritor diz, olha só, peguem as rapozinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A flor é o produto que antecede o fruto. A flor é a criança, o fruto é o adulto. Quando a raposa mastiga a flor, a vinha é despedaçada, a família é despedaçada, a sociedade é despedaçada. Quando a flor é esmagada e ela ainda sobrevive, vai dar um fruto doente, um fruto deformado. Então, qual é o projeto de Satanás? É muito mais fácil para ele atacar uma criança que não tem defesa, que não sabe nem o que está acontecendo e que é manipulada por pavor e por medo, do que atacar um adulto. Então, ao invés de atacar um adulto que tem defesas, que sabe o que é certo e o que é errado, ele ataca uma criança. Por que o abusador não vai passar a mão numa mulher na rua? Por que o abusador não vai passar a mão num homem na rua? Porque ele sabe que ele vai ter um problema seríssimo. E ele vai fazer isso com quem não tem defesa. E o troço é tão demoníaco, é tão do diabo essa coisa, que quem faz isso, geralmente, é quem tinha a função de proteger. Então, aqueles que eram para proteger acabam por agredir. E não se iluda. Essas pessoas são maldosas,
maquiavélicas, mas também são doentes, endemoniadas. A Aline de Marquinhos está colocando aqui: pastor, como eu posso perdoar alguém que me feriu tanto? Ele ou ela invadiu minha privacidade como se eu fosse um nada. E eu respondo: você consegue com a ajuda de Deus. Sim, você não tem condições de... Você não tem condições de perdoar, mas Ele te capacita por isso. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Exatamente. Trabalhar o perdão na vida de quem foi abusado é fundamental. É fundamental. Porque se não consegue liberar o perdão, essa pessoa vai trazer mais marcas. E aí aquele machucado que foi feito nunca vai virar cicatriz. Preste atenção no que eu te digo. Enquanto não há perdão, a ferida se mantém aberta. É por isso que tem muitas pessoas hoje passando problemas gravíssimos, gravíssimos, na sua vida pessoal, sentimental, no casamento, no relacionamento. Pessoas que não conseguem ter um relacionamento saudável, pessoas que estão pensando em suicídio, porque a ferida está aberta, elas ainda sentem hoje. Elas ainda sentem hoje o cheiro do abusador, elas ainda sentem hoje a presença, elas ainda ouvem hoje a voz do abusador. Para se ter ideia, tem pessoas que passaram por isso, e isso nós, a gente lida com isso, que não conseguem dormir com a luz apagada, porque sofrem, irmãos, sofrem. E aí eu digo para você o seguinte: o que você está fazendo para proteger teu filho, a tua filha? Essa palavra de hoje é uma palavra de alerta. Você queria a Bíblia? Eu trouxe Bíblia, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Pegue a raposa antes que ela mastigue a flor. Pegue a raposa antes que ela destrua a flor. Não tem como você pegar o pedófilo. Tem como você não dar a presa para ele. Não tem como você evitar que o pedófilo exista. Mas tem como você deixá-lo morrer de fome. Porque o pedófilo não é um estuprador que anda na rua procurando gente para destruir. Isso é outro tipo de louco, de endemoniado. O pedófilo é uma pessoa que está perto da família, no seio da família, na confiança da família, e que vai aproveitar uma oportunidade, vai aproveitar um momento para praticar o mal. Então, nós não temos como erradicar os pedófilos, mas nós temos como deixá-los morrer de fome. E como que faz isso, apóstolo? Não deixar a presa solta. Nós não podemos deixar a presa solta. Não podemos. Se não tiver presa, eles morrem de fome. Cláudio Arão está dizendo: eu tenho muitos pequenos em minha família. Com certeza eu vou compartilhar o máximo. Obrigado, apóstolo Oséias. Aline, somente com a cura de Deus podemos nos curar verdadeiramente. Psicólogos ajudam muito, mas a cura perfeita vem de Deus. Exatamente. Porque presta atenção, esse processo de abuso sexual é um processo espiritual também. Também. Porque pessoas que passaram por isso, que lidam com isso, que viveram isso, suas vidas foram marcadas destrutivamente. Então, nessa noite, eu quero fazer um apelo a vocês, pais. Não confie. Só não confie. Pastor, mas como é que a gente vai viver sem confiar? É simples, irmãos. Teu filho vai estar onde você está. Você vai alertar teu filho. Você vai ensinar o teu filho, tua filha,
garotos e meninas, que toda vez que alguém tocar no peito é para gritar, para berrar, para gritar muito. Para toda vez que qualquer pessoa tocar na parte íntima, né, no piu-piu, na pepequinha, toda vez que tocar, que é para gritar, berrar, gritar muito, você tem que ensinar. Ensinar teu filho a se defender. Ensinar ele a não deixar. Aqui nós temos a Veridiana dizendo que o perdão tira de você uma prisão, tira você de uma prisão. Quando não perdoamos, não só aprisionamos o abusador, mas também entramos na mesma prisão com ele. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, né? Então o que acontece? Isso daqui que a Veridiana está falando é uma verdade. Porém, nós vemos que os pais às vezes se preocupam um pouco com esse assunto. Eu nunca pensei que eu ia tirar uma live para falar disso. Mas eu preciso falar disso hoje, irmãos. Vocês me desculpem, mas eu preciso falar. Preciso. Então você tem que trazer isso. Você tem que instruir. Se encostar em você, grite. Se tocar em você, grite. Grite, xingue, morda, agarre, aperte, enfie a unha, faça qualquer coisa. Não deixe de tocar. Olha só. Se alguém pedir para você ver as partes íntimas, fala isso para a criança. Grite. Se alguém te mostrar isso ou aquilo, grite. Se alguém tentar, grite. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que formar a mente deles para se defender contra essa raposa, contra esse bicho astuto que se arrasta em meio à família e destrói as flores. Então, eu já ouvi muito, esculacharam muito a minha pastora Márcia, porque nós temos 2 filhos e nossos filhos nunca dormiram. Não vai dormir. Gente, mas as crianças vão dormir, mas os meus não vão. Não. Sabe por quê, irmãos? Basta uma vez. Basta uma vez. E toda a história do teu filho e da tua filha vai estar com uma marca trágica. Então eu não vou deixar as ovelhinhas soltas perto da raposa. Eu não vou deixar as minhas flores perto da raposa. Eu vou arrebentar com ela. E como que eu arrebento com a raposa? Tirando a presa da mão dela. Não é, irmãos, para descansar. Não deixe tua criança com ninguém. Sozinho, não. Ensina teu filho, como a Carla está dizendo aí, que sempre ensinou, que se alguém colocasse a mão para ele gritar, porque é assim que se faz. Tem que explicar. A Cristiane Matos está dizendo que quando os filhos fizeram 3 aninhos, ela já entendiam, sentou, explicou. Tem que fazer. Tem que fazer. Você tem que entrar nessa briga pelas crianças que não têm voz. Pelas crianças que estão caladas. Sabe qual é o problema, irmãos? Quando elas conseguem falar, que a maioria não falou nunca, a maioria que foi abusada nunca falou para ninguém. Mas os que falam, quando chegam a falar, é porque já estão em crise, já estão em desespero, já estão num momento muito difícil da sua vida e a situação já está crítica. Então, eu entro nessa noite fazendo essa live para fazer um pedido. Eu imploro a você, pai. Seja chato para a sociedade, seja um mala para o povo, seja o pai, a mãe mais caxias, enjoado do mundo. Mas livre teu filho do abusador.
O abusador não é aquele velho da rua. O abusador não é o bicho-papão. O abusador é uma pessoa que é amigo da família, que às vezes está no seio da família, que tem cara de gente boa, conversa de gente boa, atitudes de gente boa, mas o seu coração é mau. Então, nessa noite, essa live é para os pais. O número de crianças abusadas não para de crescer. E só você, pai, só você, mãe, podem impedir isso. Vigiem seus filhos. Lutem por eles. Lutem, lutem, lutem. Uma noite pode ser o suficiente para eles terem uma marca para toda uma vida. A Tayane está dizendo que os dela dormem na casa do sogro e tal. Antes, melhor pecar por excesso do que chorar depois. Exatamente. Peque por excesso. Samantha, geralmente, o abusador está sentado na mesa da família. Então, eu digo e falo para vocês: pastor, mas aí, cara, nós vamos ser chato demais, nós vamos virar reféns. Nós já somos reféns. Então, nessa noite, é um despertar. É um despertar. Os abusadores estão 100% ativos. E você está ativo? Você está fazendo o teu papel como pai, como mãe? Protege. Protege. Protege porque... Você já ouviu um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão? Isso não se aplica a tudo na vida, mas eu vou te falar sobre o abusador nessa noite. Às vezes tem um camarada que ele foi abusado. Ou a mulher, porque... existem mulheres abusadoras, tá? Mulheres abusadoras. Não é só homem, não. Às vezes... às vezes você... Aquele abusador, ele tá ali, aquela pessoa tá ali, ele nunca abusou de ninguém. Mas às vezes ele já foi abusado. Às vezes ele já tem uma janela na alma. Às vezes ele já é um daqueles caras que assiste pornografia com criança. Que é uma das coisas que mais cresce hoje, são as redes de pedofilia pela internet. E aí, ele está lá naquele ambiente, de repente aparece uma criança sozinha. Uma criança incauta. E aí Satanás dá o start. Pum! É a hora. E aí, naquele momento, nasce o abusador. E aí, desse abusador, nasce uma criança marcada. A Veridiana está dizendo, não basta generalizar, não confiar em ninguém mais, não dorme na casa de ninguém, ok. E o abusador dentro do círculo de confiança. A ferramenta é a instrução, como o pastor já disse. Peça a Deus sabedoria, discernimento, para você não entrar na prisão chamada medo ou desconfiança. Eu acho, irmãos, que a grande realidade é a seguinte. Instrua teu filho, proteja, ensine sobre ser tocado, sobre tocar. Bota a mão aqui, nunca bote a mão no tio, na tia, em lugar nenhum. Ensine, fale com teu filho, ensine na linguagem dele. Não precisa usar nenhuma linguagem adulta, usa a linguagem da criança, lúdica.
Olha, se alguém pedir botar a mão aqui, aqui, você nunca bote, não bote aqui, não bote lá, não deixe colocar em você, grite. Se alguém fizer, grite, grite, ensine a criança. Mas você não dar ocasião ajuda muito. Ajuda demais. Porque tem gente que coloca o cordeiro para o lobo tomar conta. E aí, meu irmão, chorar depois não adianta. Então que nessa noite Deus desperte a igreja para a realidade do abuso infantil, que destrói famílias, casas e pessoas. Eu estou aqui tão somente para fazer dar uma voz às crianças que estão sofrendo. E você, adulto, jovem, que passou por isso e hoje sofre por causa disso, procure ajuda. Trate-se. Chega de ter vergonha. Chega de ter medo. Chega de se sentir sujo. Chega de se sentir o lado mal da coisa. Você foi vítima. Você não foi culpado, você foi vítima. Criança é sempre vítima. A criança nunca uma criança pode despertar desejo no adulto. A criança nunca será culpada, ela é sempre vítima. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure socorro. Trate-se. Procura um psicólogo, um médico, uma pastora, um pastor, porque isso é espiritual, mas não tem jeito. Isso é espiritual. Procurem ajuda, tratamento, se curem, se cuidem. Porque é preciso transformar a ferida aberta em uma cicatriz. Quando a tua ferida virar cicatriz, você vai ajudar outros, como a Dani Vidal e como a Veridiana estão fazendo nesta noite, né? Colocando os nomes aqui, trabalhando junto aqui, ajudando a live, porque com certeza o caso delas hoje é apenas uma cicatriz. Existe a marca, mas não existe mais o pavor, o desespero. Então, busque cura, você que já é adolescente, jovem, adulto, que passou por isso. Você